Serviços dá para trocar até os serviços aí por manutenção, né, para o pessoal ficar mais habituado aí o que que a gente faz aqui, e ser uma palavra um pouco mais conhecida. Então meu papel aqui é garantir a manutenção, o planejamento, né, da manutenção dos equipamentos que saem para locação, e daqueles que estão no cliente, para não ter quebra, ocorrer tudo certinho. Ok, obrigada, Ilana. Deixa eu parar de compartilhar. Parou de compartilhar, né? Acho minha tela. Ok. Bom, gente, eu vou fazer algumas perguntas para a Ilana, tá? Nesse meio tempo também a gente vai pedir a participação de vocês. Então, Ilana, eu queria começar com uma pergunta, né? Bom, já devem saber, né, que você é engenheira, mas você vai nos contar como foi o início dessa trajetória, né, os desafios que você enfrentou durante a sua carreira até o momento. Mas conta para a gente, por favor, como que você escolheu o seu curso ou os seus cursos de engenharia, né? Como que isso se deu, como isso chegou na sua vida, como você decidiu: "Bom, é isso que eu vou ser quando crescer"? É, olha gente, senta que lá vem história. Na verdade eu sou formada em 2 engenharias, primeiro eu fiz engenharia civil e depois eu fiz engenharia de produção. Como se deu, né, essas escolhas na minha vida? Primeiro que desde muito nova eu comecei naqueles programas que tem, do Senai que, você faria eu faria o curso do Senai, mas também estaria vinculado a uma outra empresa, teria uma renda e tal, e para uma adolescente, né, de 15 anos, isso encheu os olhos, eu falei: "Bem, vou para lá". E aí eu tive meu primeiro contato com o universo, assim. Quando chegou a hora de escolher a faculdade, eu falei: "Bem, eu quero fazer engenharia". Em 2012, até se vocês até pesquisarem uma breve pesquisa, assim, no Google, a engenharia do momento, que estava na moda, que estava arrasando, era engenharia civil. E aí eu também pensei no sentido de, bem, engenharia civil é uma engenharia que tem mais mulheres. Acho que é aí o caminho, né, o mercado tá, né, todo mundo está querendo fazer engenharia civil, tá legal o mercado, tem bastante mulher, é isso aí que eu vou fazer. Fui fazer engenharia civil. Só que aí, né, nem tudo acontece como a gente planeja. E o que aconteceu? O que estava bombando em 2012, em 2016, que foi o ano que eu me formei, estava numa queda terrível, não tinha aonde enfiar engenheiro civil, não tinha emprego. Não tinha emprego, e ainda mais, que acho que vai ser um assunto que vai ser abordado, né, com mais profundidade, no decorrer aí da nossa conversa, ainda mais que eu era mulher, não tinha, experiências, tive uma certa dificuldade para encontrar estágios, né, em obra, e os únicos empregos que apareciam eram esses, era em obra, em campo. E, as experiências que eu tinha era em escritório, parte de compra, de orçamentos, enfim, e não tinha nada disponível, e eu fiquei por um bom tempo procurando por volta desde que eu me formei, na verdade eu me formei, eu fui dispensada do meu estágio 6 meses antes de me formar, e aí fiquei mais outros 6 meses procurando me recolocar e não conseguia de jeito nenhum. Que eu pensei? Eu não posso me dar o luxo de ficar assim, desempregada, não podia na época. Eu preciso me mexer, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sentia que eu estava perdendo tempo da minha vida ali, sem estudar, sem atuar em nada, bem inerte, né. Eu falei: "Bem, é pouco tempo, eu vou fazer outra engenharia, eu vou fazer engenharia de produção". Eu tinha contatos com professores da faculdade. Falei: "Lana, se você fizer engenharia de produção,
É, eu tenho quase certeza que eu conheço programas de estágio tal, que você vai conseguir entrar, e lá com certeza, se você se destacar, a gente efetiva e tal, era uma empresa que eu queria trabalhar. Falei: "Meu, vou me arriscar e vai ser aí". Eu sabia que eu precisava fazer engenharia, porque era a única coisa que eu tive contato na minha vida. Era eu tinha mais facilidade com números, eu gostava dessa coisa de resolver problemas, que é o DNA do engenheiro. Falei: "Ok, vamos mudar de área, vou fazer engenharia de produção". E esse plano, graças a Deus, deu certo. Eu entrei no programa de estágio, 2 meses depois que eu comecei a fazer a outra engenharia de produção. E aí eu fui efetivada e fiquei e entrei nessa área de manutenção e estou aí há quase 5 anos. Então, a minha escolha por engenharia em geral, né, se deu desde o começo de ter contato com essa área, e gostar, mas de fato a engenharia de produção e o mercado que eu atuo agora, e a área que eu atuo agora, foi mais assim, encontros e desencontros e o mercado de trabalho que me escolheu, assim, foi basicamente por aí. Perfeito. Ilana, você falou que você ficou, né, depois que você foi dispensada do estágio, você formou e ficou 6 meses buscando a recolocação, e com aquele cenário você decidiu, então, por uma segunda engenharia. Durante esses 6 meses, se você não fosse mulher, você acha que você teria tido mais chances, ou você acha que você chegaria ao ponto de pensar numa nova formação? Olha, eu acredito que não, porque eu vi a diferença já durante o curso, né, como eu falei, eu tive muita dificuldade para encontrar estágio, que na verdade todo estudante o que de civil, pelo menos da minha turma, o que todo mundo queria? Atuar em campo, né, ir pra obra e tal. Tive muita dificuldade, as meninas da minha turma até que não eram tão poucas assim, acho que eram mais umas 6, uma turma de 20, não é tão pouco. Mas mesmo assim, a reclamação, né, a queixa das meninas era generalizada nesse sentido: "Poxa, a gente nunca é aceita para obra, né, porque é um ambiente um pouco mais masculino mesmo, né, tem vários pedreiros, enfim, muitas vezes acabam o pessoal tendo medo de contratar, enfim, a gente via essa certa diferença. Então, desde o estágio, como eu falei, a minha recolocação com certeza se teve por eu não ter experiências em nada, né, nem durante o estágio, eu não conseguia, eh me enfiar ali nessas Uhum. vaguinhas de campo, que na verdade era o que tinha em 2016, logo que as poucas vagas que tinham era essas. Porque logo os meninos não tiveram essa dificuldade na época de estudante, né, na nossa fase de estágio. Todos eles, tiveram menor dificuldade de ir pra obra e tal. É, é a realidade, né? Uma realidade de alguns anos atrás que você está contando, mas que com certeza deve ainda se repetir nos dias de hoje, Sim. infelizmente. E no início do momento em que você ingressou no curso de engenharia, quais foram as barreiras que você enfrentou, que para você ficou muito claro que elas existiram por você ser mulher? Né, você falou aí que numa turma de 20 vocês eram em 6, e você falou que nem era tão pouco assim, provavelmente tinha outras engenharias, né, no seu campus que tinham menos mulheres ainda, né. A gente tem uma realidade aqui de estagiários atuais deste ano, e a gente tem relatos, eu sou a única, né, só eu e mais uma colega na minha turma. Né, mas quais foram essas barreiras que para você ficou muito claro que você enfrentou e que elas chegaram até você pelo fato de você ser mulher? Olha, as barreiras, assim, é de micro, de coisinhas, assim, que parece que são insignificantes, até chegar a impactar a nossa carreira mesmo, né, que foi o que eu acabei de comentar.
essa questão dos estágios. Mas assim, é desde você não ter muitas pessoas para trocar ideia ali no intervalo, né, que é uma coisa assim micro, a a a formação de fato do profissional. Eu assim, tive sorte, né, e em 2012, que foi quando eu entrei na faculdade, e pelo curso que eu escolhi fazer, tinham ainda algumas, né. Eu nunca passei por essa eu tive amigas que fizeram engenharia mecânica, por exemplo, que era só elas, que era uma mulher só na sala. Eu Uhum. ainda não encontrei essa dificuldade, né, eu tive umas 5, 6 ali que eu podia nos intervalos, trocar umas ideias, sempre tem coisas em grupo, a gente sempre acabava fazendo a turminha ali, porque é questão de afinidade, de ter, assim, papo, né, e assim, um jovem, né, de 18, 20 anos, né, não consegue, né, viver ali só estudando, 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 sem ter aquele momento de descontração. E é o que eu vi amigas minhas de engenharia, mas de outras faculdades e outros cursos, como por exemplo de mecânica, a queixa maior era essa, assim, de não ter se sentir sozinha, assim, dentro do curso. Mas eu, graças a Deus, pelo curso que eu escolhi, eu não fiquei tão ali sozinha na sala. Que bom. É um privilégio. Acho Foi. que também porque, como você falou, era um curso que estava em alta, né, então tinha muito mais pessoas procurando, então acho que isso facilitou a entrada dessas Sim. mulheres. Sim, eu lembro que eu escutei uma reportagem na época, daí eu falei: "Bem, deixa eu entrar aqui para ver se é verdade mesmo, se eu não estou me recordando errado, né". E eu entrei pouco tempo antes de entrar aqui falar com vocês, para ver e realmente no ano de 2012, a FUVEST, a engenharia civil era mais concorrido que medicina. Uau, Então foi o um ano auge. que Uhum. é, que e aí onde que enfiou tanto engenheiro assim? Eles foram para outros cursos e agora estão no mercado, né, em outras áreas de atuação, É. possivelmente. E daí então você foi, né, pra área de manutenção, que foi no momento em que você de fato conseguiu se recolocar, ingressar no mercado de trabalho, mas eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que a gente ainda está falando de um ambiente predominantemente masculino, né. Muito mais, aí sim que eu fui para o ambiente masculino. Se eu Conta queria pra gente fugir como disso foi. fazendo civil, a vida me arrastou, falou: "Não, você vai ficar no ambiente masculino, querendo ou não". É, E aí eu vim para a área de manutenção, né. Na verdade eu não fiquei nem na de produção, foi da de manutenção, que aí tem muita relação, né, com a área de mecânica, elétrica, bem, junta um pouquinho de tudo. E aí, né, para o desespero do meu marido, é uma área que eu sempre atuei numa área que só tem homem, né, seja do mecânico aos técnicos, aos chefes, é só homem. É muito difícil você ver um rostinho ali de uma mulher dentro de uma oficina, sim. dentro da área de manutenção. Mas assim, eu acredito que justamente por ser difícil, né, ser uma raridade, ser: "Meu Deus, os homens ficam uma mulher entrando na oficina", eu acho que tem os 2 lados da moeda, né, e isso vai muito do nosso comportamento, né, de impor respeito, de liberdade, do profissionalismo. Então tem os 2 lados. Dependendo de como você agir, é lógico que vai ter um lado muito ruim para a mulher. Mas tem o outro lado que, assim, eu tive sorte de lidar com homens muito respeitosos, assim, no ambiente de trabalho, que eu percebia que me respeitavam ainda mais por eu ser mulher.
sabe, entre eles, eles brigavam, faziam brincadeirinhas, assim, que eu, na Uhum. minha opinião, era de mau gosto, mas, né, os homens se entendem como eles um jeito estranho, mas eles se entendem, né, eles se xingam, mas parece que quanto mais se xinga é porque se gostam. Mas enfim, não acontecia comigo, porque eles sempre me respeitaram bastante por eu ser mulher, né. Então o ambiente de trabalho, assim, com essa macharada aí, nunca tive problema. Que bom, que bom. Legal. E se você pudesse contar para a gente um pouquinho, né, dos desafios, das lições aprendidas, né, de tudo aquilo que você superou aí durante a sua trajetória profissional, o que que você traria para dividir com a gente? Eu acho que o começo da minha carreira foi bem complicada, né, eu tive que me reinventar, admitir que meu plano não deu certo, e me moldar aí de novo ao que eu estava vivendo no momento, né, o que tinha na época aí de disponi de emprego disponível. Então eu acho que eu acredito que para mim foi fundamental essa capacidade de resiliência mesmo, sabe, que é uma palavra que está aí na moda, Uhum, mas que uhum, que faz todo sentido no ca pra minha história, né, de não deu certo por aqui, não, vamos tentar por ali. Então, esses obstáculos na minha carreira assim, não foi minha primeira opção de carreira. uhum, E para muita gente é difícil, né, admitir que, que você escolheu sua primeira escolha não deu certo, né. Mas, assim, tendo uma frase uma palavra de mais efeito, tipo, você fracassou na sua primeira escolha. Tem gente que tem uma certa dificuldade de admitir isso, uhum, né. É um puta de um obstáculo você fracassar na sua primeira opção, uhum, né. Mas eu tirei disso, lição e força para continuar, e agora eu tenho, isso para passar para as pessoas, assim, sabe. Não uhum, deu aqui, vai ali, vai dar certo, uhum, né. Então eu acho que essa é a principal, eh, lição. Não deu numa escolha, não deu por um caminho, vai por outro, e por outro, e por outro. Uma hora você se encontra. sim, sem dúvida. E é interessante que você fez uma segunda escolha dentro ainda, né, de engenharia, porque você já tinha vivido obstáculos e você poderia ter feito uma escolha por um outro sentido completamente diferente, mas era algo que você já tinha certeza, né, a gente vai falar disso Uhum. também mais para frente, mas, né, você ainda continua ali, né, construindo novos caminhos, seguindo em novas estradas ainda dentro da engenharia, né, ainda deixando aí essa mulher cada vez mais forte, né, dentro da engenharia. Ilana, você acha que as mulheres precisam se provar mais, né, para conseguir credibilidade dos seus colegas de trabalho homens? Ai, com certeza. Eu ouvi isso quando eu era bem mais nova, assim, eu não sei se foi na faculdade ou se já foi em alguma empresa, e eu sou muito prova disso, que você quando a gente é mulher, né, e a gente, eh, faz opção por um por uma área predominantemente masculina, não basta a gente ser igual a eles, a gente tem que ser melhor. Tem que ser melhor, porque se você for igual, na hora de escolher ali, vão acabar optando pelo homem. Porque homem não tem TPM, homem não tem filho, né. Então assim, eu vejo que ainda é difícil a empresa que tenha essa cultura de diversidade, assim, né, de não Uhum, ter problema, não é um problema ser mulher, não é problema ter um filho, não é problema, todas essas coisas. Eh, mas,
antigamente, eu falo antigamente, não é tanto tempo, né, é Sim. 2015, 2016. Eu vivi muito isso em várias entrevistas que eu fiz, assim, e eu ficava, assim, horrorizada, porque eram pessoas, para vocês terem uma ideia, eu tive colegas que entraram comigo fazer engenharia civil e nem saíram quando eu terminei engenharia de produção. Uhum. Só que aí, tipo, eu já encontrei pessoas, assim, que aí eu ia disputar, eu ia para alguma vaga, assim, para alguma entrevista, e acabavam ficando com e não é só pela dificuldade na faculdade, sabe. Eu conhecia toda a personalidade e, né, e tal. Mas ficou muito claro para mim, assim, que tem sim um mundo muito machista ainda, e que você precisa muito se provar e ser melhor, assim, do que o homem. E até depois de contratada, você precisa se provar todos os dias que você sabe aquilo, sabe. Parece que ainda mais eu que estou no meio, assim, de manutenção, num meio mecânico, sabe, vem alguém quantas vezes de tipo: "Ilana", só pra sacanear, assim, sabe: "Ó, que é isso aqui?" Você sabe o que que é isso aqui? Ai, duvido, sabe? Só pra te Dureza. só pra te sacanear, tipo: "Ah, ela não sabe o que que é um macho, o que que é um cocinete, o que que é uma chave de fenda", ela sabe? Então a todo às vezes é só pra sacanear mesmo, vem um Uhum. cara e tipo: "Ai, eu duvido que ela sabe, quer ver, ó? Ai, que é isso? Como que faz isso?". Então, é você saber, né, não sei se temos estudantes aqui de engenharia, é você saber que isso vai acontecer, colocar na cabeça e assim, viver tranquila, viver em paz com isso. Você vai ter que se provar para os outros todos os dias que você sabe aquilo. E assim, eu passei a ver com graça até isso, sabe. Eu passei a ver: "Ah, eu vou entrar, eu me acho o máximo quando eu falo certo", assim, sabe. Eu não vou nossa, ficar de canto, ficar triste. Quando eles fazem essas brincadeirinhas, eu entro na onda e tudo bem pra mim. Já ficou tudo bem pra mim agora. Já ficou. É. Mas eu aqui deste lado torço para que a gente tenha em breve um mundo diferente, né, em que não existam essas Amém. brincadeiras ou que elas diminuam, né, então, eu sonho até com um seminário, assim, um webinar de semana de engenharia, onde esse tema não precise mais ser pauta, né. Então É, que que seja as mulheres na engenharia seja algo tão comum, né, como os homens na engenharia. Então, uhum. mas é falando sobre isso que a gente promove mudanças, né, que a gente vai transformando o mundo, a sociedade. Vamos falar um pouquinho de desenvolvimento, de competências, de habilidades, né, o que que você acha que é imprescindível, muito importante e relevante para um engenheiro, uma engenheira? Eh, eu acho que até nesses aspectos que a gente acaba saindo na frente nessa parte de, né, se provar e ser melhor que os homens, hã, eu acho que no aspecto ali do detalhe, da atenção, não só a engenharia, né, em todas as áreas a gente sabe que o mercado está aceitando mais as mulheres por essa capacidade, né, essa habilidade que nós temos, né, de um olhar mais crítico, mais detalhado, mais atencioso. E na área de engenharia isso é imprescindível, assim, né, tem Uhum, tem que se atentar aos detalhes. Hã, fora essa capacidade, né, eu acredito que as mulheres, nós temos um trato, assim, mesmo nós que partimos para a área de exatas e tal, a gente tem eu não sei a palavra, assim, mas a gente tem um trato melhor com as pessoas, assim, né, a nossas relações com as pessoas são muito melhores. Ah, como eu posso exemplificar? Um homem chegaria numa oficina
e falaria: "Ô João, por que você fez isso aí errado? O que está acontecendo? Tá dormindo?" Isso aqui, entendeu? E já a mulher tem um pouco mais de sensibilidade, de chegar e falar: "Viu, aconteceu uma coisa errada, sabe me explicar o porquê, né? O que você fez? O que está acontecendo?" Eu acho que mesmo as mulheres de exatas têm essa sensibilidade, têm essa habilidade de lidar com pessoas. Não estou generalizando, falando que todo homem né, é 100% racional e não sabe lidar com gente, e nem que toda mulher é manteiga derretida, não estou generalizando nem sendo extremista. Mas estou falando que na maioria das vezes, o que a gente vê por aí, é que essas relações interpessoais da mulher engenheira é muito melhor do que do homem engenheiro. Então, nessas 2 capacidades aí de relacionamento interpessoal e de detalhismo, assim, de preciosismo mesmo de fazer as coisas, eu acredito que nós mulheres saímos na frente. Sim, ótimo. Eu queria convidar o pessoal que está aqui, né, participando com a gente para responder uma perguntinha. Tô colocando aqui, vou tentar colocar no chat aqui para vocês. Vamos ver se eu aprendi, gente, que é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Ok. É anônimo, tá? Eu não vou ver o nome de quem respondeu sim ou não, mas a minha pergunta que vai aparecer aí daqui a pouquinho para vocês, é se quem está aqui, né, que fez ou está fazendo engenharia, cursou ou está cursando engenharia, no momento de escolher, falar: eu vou optar por este curso, se bateu, né, dentro do coração, assim, alguma dúvida. É um ambiente masculino, eu vou enfrentar muitos desafios, eu não sei se eu vou fazer essa escolha sim ou não, né? Eu queria que vocês compartilhassem com a gente. Deixa eu ver se vai aparecer aí. Eu já mandei, está carregando. Não sei se eu escrevi direito, mas a ideia é essa. Temos aqui os resultados. Vocês conseguem ver o resultado também? Legal, Conseguimos sim. Se legal. E a gente está com a maioria dos respondentes compartilhando da mesma dor da Ilana, né, de que é É uma difícil fazer essa decisão é uma escolha, decisão muito difícil. porque a gente já imagina o que vem pela frente, né, Olha, o último ano do ensino médio, eu acho que é tenebroso para todo mundo. de tomar essa decisão, né. É uma decisão para a vida, assim, né. E parabéns porque você tomou a decisão pela engenharia 2 vezes, Ilana, parabéns, parabéns. Por isso que você está aqui com a gente compartilhando essa história. Legal, obrigada para quem respondeu, para quem conseguiu compartilhar aí com a gente. Acho que é isso mesmo, né? A dor da Ilana é a dor de muitas outras pessoas, muitos outros estudantes, muitos outros profissionais, e parabéns para todo mundo que venceu, né, essa dúvida e fez a decisão pelo seu sonho, por aquilo que o coração dizia. Ótimo. Ilana, quando você olha para o retrovisor, né? Quando você olha para trás aí dessa trajetória que você está compartilhando com a gente, o que você vê? Olha, eu vejo que lá, né, no comecinho de tudo, de sair do Senai, escolher uma carreira, eu vejo uma menina muito sonhadora, né, que traçou o plano da vida, aos 18 anos, né, e e eu me planejei muito, tanto na vida profissional quanto, na pessoal mesmo, em várias outras áreas, enfim. E aí, existia essa menina que achou que os planos dela, lindo e maravilhoso, contos de fada, ia dar tudo certinho. E aí,
em algum momento da minha vida isso, assim, não pense que eu falando agora que, "Ah, não deu certo, fui para outro e tudo bem, não sei o quê". Eu falo isso agora, que deu tudo certo. No momento que deu errado, foram, assim, alguns meses tensos, assim, de muita tristeza. Foram meses trabalhando essa aceitação para aceitar essa coisa de não deu certo o teu plano, menina, e não é fácil. Não é fácil, não foi fácil, foram alguns momentos de crise, assim. Mas agora eu falo que eu falo que valeu a pena. Mas eu não, assim, desmereço e não diminuo a dor de ninguém que está passando por algo parecido, né, agora, porque eu sei que na teoria tudo é lindo e maravilhoso, como os meus planos eram. Quando você vive na prática, a frustração é difícil. E essa menina do retrovisor, viveu muitas decepções, muitas e muitas. Mas graças a Deus se 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 levantou. É isso aí. Tem até um comentário aqui no chat da Sara Oliveira Amorim falando: "Me vejo todinha na história dela", né, então é um retrato aí de muitas outras colegas da área. Legal. E quando você olha para frente, Lana, né, agora você olhou aí no retrovisor, contou a história dessa menina que, né, superou, que passou por vários processos de resiliência, e olhando Uhum. para frente, o que que você acha que está por vir? Então, agora, né, eu tenho que conciliar minha vida profissional, a minha carreira, com o meu sonho de ser mãe, né. Eu eu tive minha filhinha tem 10 meses, então a minha vida, né, nos últimos 10 meses mudou muito. Então e daqui para frente, as mulheres aí que são mães não vão me deixar mentir, né. Quando uma mulher se torna mãe, os planos, né, é um amor, é algo, assim, inexplicável. Então eu tenho que conciliar, né, a minha carreira, que eu não quero e não pretendo abrir mão dela, e ser mãe, ser uma boa mãe, né, cuidar bem da minha filha. E eu vejo que eu quero lá na frente que ela tenha orgulho de mim, né, como mãe dela, né, como esposa, ela vê que eu trato bem, né, ela que vai estar ali dentro de casa, que eu trato bem meu marido, e como profissional também, eu quero que ela olhe para a mãe dela e fale: "Não, eu quero ser uma mulher independente, eu quero, né, ter garra, ter força para enfrentar os meus obstáculos", eh, né. Então eu quero ser o espelho dela, que esse espelho seja bom. Então agora eu tenho um motivo a mais para Sim, querer ser melhor, né, também no meu trabalho, né. Eu quero dar uma vida confortável para ela, com certeza, mas além disso, eu quero ser o exemplo dela. Então o que tiver ao meu alcance, eu faço, eu topo. E eu busco com certeza cada dia, ser uma profissional melhor, ainda que o desafio tá maior, né, porque, eh, a profissão de ser mãe é ali, não tem folga, não tem férias, é não. 25 horas por dia, eh, exige muito mais, né, das de de nós. Mas eu não quero desistir da minha carreira e quero crescer sim, por ela, porque por mim e por ela. Eu quero que ela tenha um bom exemplo na casa dela.
Ótimo. Eu queria só complementar aqui na hora que você falou que, né, quando a gente se torna mãe, os planos se transformam, mudam, eles realmente, às vezes, viram de cabeça para baixo, mas eles se tornam maiores e mais fortes, né, acho que eles ficam com bases mais fortes, mais consolidados, e a Sim. gente descobre que a gente pode mais do que a gente imagina, né, igual você falou aí, os dias têm 25 horas e sim, é possível. Eu não eu É. não sabia, mas tem como, viu. Tem como, sempre tem. Legal. Não, eu digo, os planos mudam, é porque, assim, antes, né, da Diana, que é minha filha, antes da Diana, eu acho que, não sei, talvez minha família ali viesse em primeiro lugar, meu trabalho estava ali, ó, logo coladinho. Se precisasse virar à noite, assim, na empresa, se eu estava lá, eu sabe, era minha prioridade, era isso. Hoje eu já me preocupo, lógico que me preocupo, eu tenho minhas responsabilidades no trabalho, mas minha prioridade é minha filha. Então, nesse aspecto, meus planos deu uma mudada, né. Mas, de resto, como a Cida falou, só ficou maior, eu só tenho, motivação para ser Sim, cada dia melhor. é, é isso. Mais motivação. Ilana, a gente está indo para os finalmente aqui de perguntas, né, nessa questão de condução aqui de eu pergunto, você responde, né, tem mais 2 aqui. Pensando, né, no nosso público aí de estudante de engenharia, né, das estudantes de engenharia, que conselhos ou enfim, né, que fala você pode trazer para a gente, que pode deixar aí esse recado de não desistam da engenharia, né, meninas não desistam, meninas continuem. Não me deixa sozinha. Eh, eu acho assim, a engenharia, né, ela te abre um leque de opções, assim, muito grande, muito grande. Acho que talvez a área que mais abre, assim, variantes, assim, enfim. Não só, né, engenharia, tem uma engenharia mecânica, sei lá, mecânica, ambiental, elétrica, não só disso, dentro de engenharia de produção, eu posso atuar em várias áreas, né, basta eu me encontrar. E assim, desde o curso, né, eles preparam a gente para assim, chumbo grosso, né, são matérias bem desafiadoras. Mas, como eu ouvi, estava numa palestra, acho que semana passada, da Atlas mesmo, e a palestrante falou que todo sonho, e eu gravei muito isso, que todo sonho tem um preço a ser pago. Mas se o sonho for seu mesmo, não foi seu pai que quer que você seja engenheiro, não foi, né, o sonho da sua mãe é que você seja engenheira, o seu vô foi, sua mãe seu pai foi, você tem que ser. Se o sonho for seu mesmo, você vai pagar todos esses preços com um sorriso no rosto. Você não vai nem Sim. sentir que aquilo está pesado, né, você nem vai sentir que a prova de cálculo 5 tá acabando com você. É um baita de um preço, mas é o seu sonho, vale a pena, né, não vai ser uma carga tão pesada. Eh, um exemplo muito claro que eu tenho disso, do preço a ser pago pelo seu sonho, quando é o seu sonho, não é tão pesado assim, eu estava conversando com a minha mãe ainda essa semana, e meu pai é novo, meu pai não se aposentou, está longe de se aposentar ainda. Mas ele decidiu que ele quer ter uma chácara. Ele decidiu que ele queria ter e tal, e só que tem uma certa manutenção, né, tem que ter um tempo, tem que ter para ficar Uhum. lá e tal. Só que é o sonho dele, sempre foi o sonho dele ter aquela chácara e ele conseguiu a chácara, só que assim, meu pai, ele trabalha que nem um maluco ainda.
Ele não é aposentado, ele não é nada. Então, assim, nos poucos dias de folga que ele tem que ir lá para a chácara, cortar grama, fazer uma manutenção aqui, arrumar uma porta ali, nã. E minha mãe fica olhando ele fazer tudo aquilo e ela fica: "Meu Deus, como esse homem ele não para, o dia inteiro cortando grama, o dia inteiro podando árvore", mas ele faz aquilo numa alegria assim, não dá para entender, mas é o sonho dele. É o sonho dele. Aí eu falo: "Pai, vende isso, pelo amor de Deus, você não sabe, depois que você aposentar, que você não fizer mais nada durante o dia inteiro, aí ok". "Não, mas eu gosto, não vejo a hora de estar lá para cuidar, que não sei o quê". Então é assim, engenharia é difícil desde o curso. Assim, se os estudantes acham difícil o curso, no trabalho, eu tenho algo a dizer. É difícil também, às vezes é pior. Você é um professor, né. Você tem que ir ali na tentativa e erro. Então, é se você ama, se você gosta, se é o seu sonho, vale a pena o preço que você vai pagar, porque não vai ser fácil, não é fácil, nunca é fácil. E parece que quanto maior o sonho, o preço é maior ainda, Sim, fica mais né, caro. Uhum. é mais caro ainda. Mas assim, se é aquilo que você escolheu de coração, de alma, primeiro que você nem vai achar tão difícil assim, tão pesado assim, tanto sacrifício assim. E segundo que mesmo que for, você vai fazer com alegria, com amor, com paciência, e aí fica tudo mais leve. Ok, é isso mesmo. Apesar do preço, é possível, né, e é prazeroso. É, Falando desse tema ainda de desistir, desculpa, você ia falar alguma coisa e eu cortei? não, não, pode continuar. Ah, então tá bom. Queria só pedir mais uma interação, né, a Ilana deixou aí esse recado, né, que se é algo que é sonho, né, ainda que tenha esse preço, é possível, e sigam em frente. Mas eu queria saber quem já pensou em desistir, né, quem já passou aí pela cabeça, eu tô mandando de novo aí mais uma enquete no chat, ou vai aparecer aí na tela de vocês. Seja um estudante ou alguém que já formou e falou: "Ai, cansei, acho que eu vou partir para uma outra profissão". Já passou aí pela cabeça de vocês em desistir da engenharia por ser muito difícil? Olha, estou com algumas respostas não, algumas sim. A Mirella escreveu aqui que já diversas vezes. Mas Mirella, se é sonho, continua, hein. Né, Ilana? Uhum. Bom, 3 pessoas responderam, 4, mas a maioria aqui está com não, né, então, acho que a maioria aqui faz parte aí do grupo de apaixonados, de sonhadores, de quem tomou essa decisão, fez essa escolha pela engenharia com, né, com coração, como vocação. Legal. Obrigada, gente, por quem participou. Bom, minha última perguntinha, né, o último pedido aí para você, Ilana, para finalizar, né, que mensagem você deixa aqui, não só para quem é estudante, né, mas especialmente para as mulheres, que cada vez mais vêm ocupando espaços, posições, né, funções, que antigamente ou num, né, num futuro não tão distante, assim como a gente já falou aqui também, que era ocupado por homens, né, que você tem a dizer para essas pessoas que estão conquistando esses espaços, esses lugares? O que eu tenho a dizer é que nós, né, mulheres, a gente precisa ser estudada mesmo, viu, porque somos incríveis. Porque,
a gente tá buscando esse espaço e conseguindo, assim, com louvor, em qualquer área, assim, né, seja na engenharia, deixa eu ver, ou diversas outras áreas aí. A mulherada quando se propõe a fazer alguma coisa, a gente é porreta, né, quando a gente se propõe a fazer, a gente vai lá e faz bem feito. E além de tudo isso, a gente é dona de casa, a gente é mãe, eh, então assim, são muitas atribuições para nós, né. E e a gente está conseguindo levar. E o que mexeu muito comigo essa semana não, acho que faz um tempinho até, é que a Cida me chamou, né, para falar aqui com vocês, e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: "Nossa, o que será que eu vou falar, gente? Eu nem sou tão interessante assim", né. Eu nem vivi tanta coisa assim, apesar de eu não ser tão novinha. E aí veio uma outra pessoa e falou: "Mas como não, Ilana, não é o que a gente quer saber, o que é interessante, né, para as pessoas, não é ali, né, você fechar ali e é só Ilana engenheira. Não é isso que é o barato da coisa, assim, que é o legal. É assim, o quanto você, né, quanto eu, Ilana, e quanto várias de nós, a gente é mais do que uma engenheira, é mais do que, né, uma analista, é mais do que uma vendedora, a gente é muita coisa, né. A gente é muita coisa e e a gente tem que se valorizar por todas essas coisas que a gente tem sim muita coisa para oferecer de experiências para outras mulheres, né, para a gente compartilhar experiências entre nós. Eh, eu tenho eu sigo tô trabalhando isso ainda, de de me valorizar, assim, de falar: "Não, eu não fiz só isso, eu fiz tudo isso", né. Muito bem. A gente olhar para nós e falar: "Não, a gente não é pouca coisa não. Olha, eu tô fazendo engenharia, são 5 anos de muito sacrifício", sabe, e bater no peito e se achar por isso, né. É um A gente exercício, né? exato. É um exercício. A gente tende a se colocar numa outra posição, né, com outro olhar. É, Ver de olhar, assim, só para cima, né, olhar lá em cima, eu quero chegar lá. ver o quanto falta, né, para Lá chegar lá. eu aqui ainda não tô legal, eu quero ir lá. E aí perde a magia, perde a alegria, né, daqui, do que você está Sim, fazendo, do que você está vivendo. é, é isso mesmo. Muito bem. E eu quero reforçar que sim, que você é muita coisa sim. Né, que esse convite não foi à toa, né, que é claro que é porque você é uma representante, é a voz, né, de muitas outras que compartilharam aqui no chat, falando que a sua história representa a história dela, pela sua entrega, pelo seu trabalho, pelo seu comprometimento, né, por essa profissional que você se tornou, né, que essa história toda, essa trajetória toda transformou e nos deu de presente, né, a Ilana aqui na Atlas Cópico para, Ai, né, ser a obrigada. representatividade aí de tantas mulheres, de tantas, né, pessoas que estão aí, né, no início dessa jornada, né, no curso de engenharia, nessa escolha que é sonho, né, que é propósito de vida, né. E eu sei que o tempo está estourando, mas eu queria saber se alguém tem pergunta, né, eu não olhei todas os comentários do chat, se a Leandro ou alguém também puder me ajudar, que eu acabei não acompanhando tudo.
Pelo que eu vi aqui, não tinha nenhuma pergunta específica, mais alguns comentários mesmo. Pessoalmente, queria dizer para a Ilana que fortíssima você, Ilana. Olha, saiba que foi uma Obrigada. ótima escolha. Ouvir você foi muito bom. Eu trabalho em RH, então a minha área ela tem muito mais mulheres, né? Então a gente se sente muito mais acolhida, talvez representada, Confortável. mas é confortável, é muito maior essa sensação. Mas eu, assim como a Cida falou, também torço para um dia que a gente não precise mais falar sobre mulheres na engenharia, porque vai ser tão comum, vai ser tão normal, vai ser tão diário, que a gente não vai precisar fazer esse incentivo, né? As mulheres vão se Uhum. sentir confortáveis para estarem na engenharia sem medo de serem ou constrangidas ou diminuídas, ou qualquer coisa que possa causar a elas um desconforto. Agradeço, a sua palestra foi ótima, a conversa de Obrigada. vocês, na verdade, foi muito gostoso de ouvir, viu? Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço, foi assim, muito bom. Eu acho que foi melhor para mim, hein? Eu acho que eu aprendi mais do que na verdade eu queria passar, assim. Porque eu estava muito nervosa e pensando nisso a semana inteira, com medo de não ser, como eu falei, medo de não ser interessante, né. Mas que bom que vocês gostaram e assim, tudo isso fez muito bem para mim também. Nós que Ótimo, agradecemos. obrigada. Inclusive, adorei o feedback sobre a palestra da semana passada, que foi maravilhosa. Eu lembro que ela falou dessa parte, todo sonho tem um preço a se pagar, e geralmente quando é o nosso sonho, quando a gente quer muito aquilo, a gente paga sorrindo, né? Então, É, me é marcou, muito viu. bom. Obrigada, Helena. Obrigada, viu, Cida? Obrigada. Deixei aí o slide, né, com o QR Code, da nossa pesquisa aqui do evento e o QR Code, né, das pessoas aí interessadas em conhecer as nossas vagas, né, se candidatar aí a alguma vaga ou deixar o currículo, né. A Márcia colocou no chat, uma questão salarial, né, que muitas colegas delas passam por isso também dentro, né, acho que não só do cenário da engenharia, mas quando a gente está falando de diferença entre homens e mulheres, e é algo que a gente cuida muito aqui na Atlas Copco, né, eu como RH, a gente posso falar com propriedade que é algo que a gente defende essa igualdade. Então, né, meninas engenheiras ou meninas de qualquer área, venham, né, quem quiser aí fazer parte do nosso time Atlas Copco, sejam muito bem-vindas. Ô Isso, Cida, coloquei inclusive aqui o link de cadastro do currículo, cadastrem seus currículos, porque aí vocês conseguem ver as vagas que a gente abre, né, lá direto no site da Atlas, e mesmo se não tiver alguma vaga em aberto, quando surge você consegue dar uma olhadinha, pode deixar já o seu currículo já cadastrado, que já adianta meio trabalho, então boa sorte e obrigada, meninas. Você ia falar, Ilana? Pode obrigada. falar. Ah, eu ia falar da Rafaele aqui, da mecânica que a gente tem. Nós temos uma mecânica. É nosso case de sucesso aqui. Sim, É, ela veio esses dias falar para mim, falou: "Ilana, muito obrigada por você ter me indicado, porque eu amo trabalhar aqui. Eu me sinto tão acolhida". Ai, que lindo! que bom, né, que legal, que bom. Ela é nosso primeiro case de sucesso, tenho certeza, né, teremos muitos aí na Atlas Copco toda no Brasil, se Deus quiser. Sim. Obrigada, Obrigada, meninas. gente, muito bom esse Obrigada, Obrigada. momento com gente. vocês. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Parabéns, tchau. meninas. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.